Ricardo Neves, sou natural daqui de Manaus mesmo. Eu não sou autista, por isso que eu tive que trazer o roteiro. Olha, Márcio, eu não sou bom com você de memória não, hein? Então, eu vim também de azul em homenagem ao mês do autismo e dizer para você... Na minha casa também tem um anjo azul também. O nome dele é Gustavo. E eu amo muito meu sobrinho que tem autismo. Então, toda vez que eu vejo um autista, eu lembro dele e começo a me emocionar. É muito difícil. Porque é um desafio muito grande. Os pais, para tudo isso, mas porque eles são autistas, eles são pessoas extraordinárias para o mundo comum. Por isso que o mundo não está preparado para os heróis. Então, por isso que Deus está mandando muitos heróis com autismo para nos ajudar a aprender a amar, para podermos ser melhor. Eu acho que eu devia ter falado primeiro que você, né? A próxima vez que eu tiver com autismo, eu vou falar primeiro, tá bom? Me emocionou. Então, e o Gustavo hoje ele tem 16 anos, ele está no ensino médio e ele gosta muito de videogame. Ele tem as suas características como você falou. Então, obrigado pelo depoimento. Eu gravei esse depoimento, vou mostrar para a mãe dele. É muito legal, porque eu sei, vendo a minha... Por incrível que pareça, eu faço parte de uma igreja, a Igreja Jesus Cristo, nos seus últimos dias, e o Gustavo foi a primeira criança autista lá. E Deus já mandou mais uns 3 lá. 3. Então, quando um dos pais viu o Gugu fazendo algo que a gente fala na igreja, ele ficou muito emocionado, já vislumbrando o filho dele no futuro, né? Porque é muito bom você ter uma referência. Eu sei que alguns anos atrás, eu não tinha toda essa referência. Ela ainda tem muita dificuldade, se barra com muita dificuldade. Ele não tem uma... Não sei se seu filho tem. Aquele é a pessoa que acompanha, que é direito deles, né? Mediador. É, professor de apoio, né? Até hoje está lá que vai ter. Mas o Gustavo, ele é muito... Ele ainda não consegue pegar o ônibus sozinho, mas ele já sabe todas as coisas. É porque a gente tem medo ainda, né? De caso, não dele, né? Deles não, é por causa das pessoas. E eu obrigado pela sua palestra, Márcio. Eu gravei e vou colocar também no meu canal no YouTube para ficar lá para sempre, para outros pais e outras mães. E eu tenho aprendido uma coisa muito especial, né? No começo eu vou misturar minha vida para vocês entenderem algumas coisas. O que é misturar? Eu ia apontar do início até o fim, mas eu vou para frente. Eu tive um período da vida, quando eu era adolescente, eu ia começar a ficar revoltado. Mas minha mãe, sabiamente, ela conseguiu uma escola interna, que me ajudou a desenvolver com outras pessoas. Nós que temos qualquer tipo de deficiência, por incrível que pareça, outras pessoas que não têm, elas são essenciais para nós. Por quê? Porque vai nos colocar numa situação de dizer para o nosso cérebro que nós podemos fazer qualquer coisa. Quem vai limitar o que pode e o que não pode somos nós mesmos. Por exemplo, eu sei que eu sozinho não posso subir uma escada, mas se tiver uma rampa, um elevador bom, mas se for preciso, a gente vai criar uma alternativa, uma corda, sei lá, um helicóptero, vai ficar pensando, mas vai chegar lá. Então é isso, porque você não quer ficar fora. A pessoa que tem deficiência, ele, o Márcio, como se acabou de retratar, da certo dele, ninguém gosta de ficar excluído. Então, vai passar um tempo que as pessoas não vão mais perceber que o Márcio tem autismo, porque vai ser tão natural ele estar perto das pessoas que tem autismo aqui, que é autismo, tem aqui, e vão esquecer, porque às vezes esquecem comigo quando a gente está numa atividade, principalmente meus amigos, que eles vão andando, aí eles esquecem de mim, eles esquecem, não que esquecem, porque eles vêm fazer tantas coisas que eles acham normal, natural, aí eles dizem, Ricardo, volta lá.
mas é porque isso eles passam para nós e nós passamos para eles. Então, a coisa mais importante é nunca esconder os filhos. Nunca. É colocar ele para a sociedade ver e para a sociedade aprender a amar. Por quê? Porque todas as criaturas que nasceram de Deus, elas são filhos dele. Elas precisam de carinho, de respeito, de atenção. Como a senhora disse, a minha mãe, se tivesse vida, ela iria dizer a mesma coisa que você disse. Viemos para aprender, para desenvolver, porque são características que você nunca vai desenvolver se você não precisa daquilo. Agora eu vou falar como eu cheguei na situação da cadeira de moto. A minha mãe verdadeira, ela me abandonou. Eu vou supor que aqui era a minha casa, onde eu morava com a minha mãe verdadeira, em cima, eram os meus pais que no futuro iam me adotar. Aí a minha mãe que ia me adotar no futuro, ela passou numa porta, nos quartos que tinha embaixo, ela ouviu um barulho, mas muito estranho, né? Um barulho, um choro muito estranho, e aquilo foi muito forte. E ela não tinha chave, ela pediu meu pai abrir, eu não lembro se abriu ou se arrombou. Quando chegou lá, estava eu dentro de uma rede, cheio de cocô e xixi, uma criança perto de uma mamadeira, né? Agora você imagina uma criança de 3 meses, eu acho, 3 ou 4 meses, uma mamadeira, uma rede, como vai sobreviver? Então aí eles me pegaram, me limparam. Eu acho que quando a minha mãe chegou lá, porque a mãe estava lá, no primeiro momento eu acho que ela ficou com medo, porque provavelmente eu iria morrer, e ela ia me pegar, eu ia assumir todo mundo, porque não tinha nem registro. Então ninguém ia saber, entre aspas, ela já sabia de tudo, né? Então ela me deu com meus pais e deu todas as coisas. E meu pai me registrou tudinho. Só que com 1 ano eu comecei a andar, 1 mês depois eu peguei para o infantil. Só que quando eu peguei do pescoço para baixo. Então eu não dava, eu era um bonequinho assim, né? Colocava, ficava lá. E minha mãe fazia grandes travesseiros de areia para eu poder sentar. Só que ela não queria só aquilo, ela queria emulsionar, né? Aí eu descobri um médico, aí eu fiz minha primeira cirurgia com 4 anos, em que eu comecei a sentar e engatinhar. O primeiro passo é sentar e engatinhar, igual o bebê, porque eu tinha 4 anos. De 1 a 4 anos, eu vi muitas coisas, né? Entre aspas, que eu recuperar tudo depois. Só que eu tive que usar aparelho tutor, aqueles aparelhos de ferro para poder andar, não consegui no primeiro momento. Mas minha mãe nunca desistiu. Me colocava nas escolas, todas as coisas. E uma coisa bem legal de ser uma pessoa com deficiência e de ser uma criança é que você não consegue ainda perceber a maldade nas pessoas nem a limitação. E você vai fazendo, não está nem aí. Você vai, por exemplo, eu engatinhava, não tinha carrinho, então se eu fosse naquela época, eu estaria engatinhando isso aqui tudinho lá fora. Não ia nem ligar, se alguém vai dizendo que estava sujo, que não sei o que, eu estava nem ligando. Então isso foi muito bom para o meu desenvolvimento, de derrubar as barreiras, das limitações. Não, você pode ficar só aqui, você pode ficar aqui. Como é que eu ia descobrir a geografia das coisas, as dimensões das coisas, e saber da minha capacidade? Porque quando você se move, você começa a criar coisas na sua cabeça de imaginação. Eu sempre conto a história do gatinho. Quem já teve gatinho vai entender isso. Quando a mãe do gatinho para, você coloca os gatinhos dentro de uma caixa. A mãe que pula dentro da caixa e vai dar mamada para eles. Só que tem um queridinho lá dos gatos, um deles, ele começa a ficar em pé, ele olha para fora. E ele percebe que tem um mundo. E ele vai lutando para sair daquela caixa. E ele sai. Só que quando ele sai, o outro que está atrás também quer sair. Só que geralmente eu tiro por mim, porque eu queria gato, ficava ali naquela sala, botava ele no lugar. E ele descobriu que existia um quintal. Aí, mano, já era, não existia mais caixa, não existia nada. Então assim somos nós com deficiência. As pessoas, às vezes, a gente está numa caixa e a gente começa a subir e tem um mundo ali fora. Aí você se esforça e sai da caixa. Mas alguém quer te colocar dentro da caixa, né? Você não é mais daquela caixa. Aí você anda,
tem um mundo aqui fora, então você vai para fora, mas a gente quer te colocar de novo para dentro. Você está tentando dizer que você tem capacidade de fazer alguma coisa e alguém por medo, porque no caso do gatinho, é mais a questão de você beber, e é assim mesmo o ser humano, uma pessoa que tem deficiência. Às vezes não é que ela não queira, é o cuidado excessivo da proteção, o cachorro vai pegar, alguém vai pisar em cima, alguém vai machucar meu filho, alguém vai barrar, vai gritar, vai dizer que ele não é isso, que ele é, por exemplo, com relação ao autismo, né? Eles vão dizer, meu filho é doido, não sei o quê. Às vezes pode pensar, né? O rir dele, ou então os amigos excluem ele, né? Você, por exemplo, lá o Gustavo, né? Eu percebo muito que o Gustavo, ele quer ficar das pessoas, é ele que gosta, é ele que já, depois de muito tempo, ele já quer se incluir, né? Mas os jovens ainda não são preparados para essa situação, porque eles estão acostumados tanto que todo mundo fazer normal, que eles acham que aí o Gugu que vai. Aí tivemos uma experiência sábado, eu levei os amigos dele para jogar videogame lá em casa, depois da igreja. Vocês precisavam ver a alegria dele. Então agora imagina a união do autista com o cadeirante, né? Tem sido uma experiência maravilhosa. Então, eu estudei 4 anos numa escola interna, isso foi muito legal, minha mãe me colocou numa escola interna, em que eu só era eu com deficiente físico. E isso era muito bom, porque, como lembra que eu falei para vocês, as pessoas são importantes para nós, e depois a gente percebe que nós somos importantes para as pessoas, porque as pessoas, elas aprendem características que sem essas pessoas com deficiências, elas não iriam desenvolver. E Deus coloca amigos e pessoas para te ajudar e tu nem percebe. Ele vai escolhendo, não é porque ela quer dar para você não, ele que vai escolhendo a dele. Tem milhares de pessoas, mas esse aqui vai ser amigo do Ricardo, esse não, esse vai ser só um pouquinho, esse vai ser amigo do Marco. Por quê? Porque serão amizades verdadeiras que vão proteger, que não vão deixar ele ficar sozinho. Onde todo mundo vai, ele sempre vai estar perto para esperar, porque querendo ou não, ainda vamos ter as nossas limitações. Nós não queremos ter, mas temos. Eu estou dizendo, são rampas, são escadas e são buracos. Então, se eu dizer, não, eu consigo tudo, eu vou estar mentindo. Não. Então, esses amigos, eles são especiais para nós, para nos ajudar a vencer essas barreiras, né? Por exemplo, o Márcio. O Márcio, ele tem esse livro aqui que é a escola. Eu tenho certeza que o fato de ele ter vindo aqui foi por causa que tinha alguém aqui e ali, dando firmeza para ele. E se ele se encontra sozinho, é muito difícil. A gente tem essa dificuldade de se encontrar no momento, como as pessoas vão olhar. Então, quando eu estava começando, eu fiquei pensando, caramba, pessoa com deficiência não dá ibope. As pessoas, elas acham que você não tem história para contar, que você não é importante, que você não vai mudar legal. O que é legal quando chega aquele palestrante que é bom dia, galera, vamos lá, é isso aí, você é capaz. Aí pula para um lado, aí todo mundo anda, aí você pensa assim, beleza. Aí tu pensa ali, tu tá sentado, né, quando você palestrante, qual a diferença de mim para ele? Nenhuma. Tudo que ele vai falar está aqui dentro do cérebro dele. Se ele tirar o cérebro, ele é nada, assim, então eu sou igual a ele, então pronto. Então é isso que importa para as pessoas, tudo está aqui na nossa cabeça. Então nossa capacidade, quem vai nos limitar aonde nós vamos chegar, somos nós mesmos. Porque o nosso universo, ele é imenso. Por que todas as coisas, ou você acha que um avião foi construído num pequeno papelzinho? Não, primeiro ele foi construído dentro do cérebro de uma pessoa que imaginou cada parte, tudo e foi escrevendo. E aí agora eu vou chegar no livro. Em 2009 eu comecei a ter vontade de escrever um livro. O nome era A Peripécia de um Cadeirante. Aí eu comecei a escrever, bababá. Só que eu começava a imaginar já a capa, né? Olha só, mal estava começando o livro, já estava imaginando a capa, né? Essa é a vantagem de ter deficiência. E a pessoa com deficiência, ela sempre está vendo um pouco mais. Não desejo que ninguém seja deficiente, para ter essa experiência, mas que é legal é. E aí você ficava lá imaginando. Só que eu, sempre quando eu perguntava, era muito caro o livro, muito caro, né? Muito caro. Aí eu pensei, puxa vida, eu não tenho condição de ter um livro. E aí engavetou o livro. Estou lá no computador por muitos e muitos anos. Mas existe um ser superior chamado Deus,
que Ele nunca deixa os nossos talentos morrerem. Ele colocou a semente, Ele plantou a semente, Ele viu a semente germinar, Ele disse: epa, essa semente aí vai dar fruto, ela vai crescer e vai ser muito boa. Aí no momento da pandemia, existiam muitos treinamentos, não sei se vocês aproveitaram, eu aproveitei muitos treinamentos de graça, mas eu não tinha bom dia mesmo, vou fazer um monte de curso e tal. Aí uma das pessoas disse no final acho que foi no penúltimo dia, disse: eu vou ensinar vocês a ganhar dinheiro na internet. Aí disse: pô, eu vou ficar nessa, porque eu também estou aqui em casa e quero ganhar. Aí no final ele falou assim: se você tem uma história que está aí, você pode transformar em PDF e você vai ganhar dinheiro, eu vou ensinar a plataforma, tudo. Eu fiquei lá, fui anotando tudo. Aí quando acabou, eu fui direto para o computador. Aí eu peguei meu livro, que estava em Word, ajeitei tudinho, dei uma arrumada legal, porque faltava a introdução, e finalizar e dar uma ajeitada na parte de ortografia. Aí eu transformei PDF, aí eu subi para a plataforma da Hotmart. E aí eu fiquei pensando: vou divulgar. Vamos lá, né? Cara, quando a primeira pessoa comprou meu livro, eu fiquei tão empolgado. Gente do céu, eu fiquei assim, eram 13 páginas só. Eu me senti felizão, eu sabia: isso está certo, isso está certo. Aí eu comecei a divulgar. Aí meu amigo nos Estados Unidos, ele comprou uma, aí isso já foi uma parte. Aí uma irmã da igreja disse assim: você não tem a apostila não desse seu livro? Aí eu deu outro insight: que tal não fazer a apostila? Aí eu tenho um computador, impressor na minha casa, eu comecei a imprimir, aí capa colorida. Um amigo meu: não era essa capa aqui não era capa desse livro não, era uma outra que ele tinha feito. Aí eu coloquei, aí eu fiz uma repografia lá no shopping, aí eu mandei ele fazer tudinho. Aí eu perguntei da diretora da minha maternidade, a qual eu quero agradecer, vai ficar no registro, a diretora da maternidade na Ziradal, a doutora Andréia, por sempre me apoiar nesse trabalho. Aí eu pedi dela se eu podia fazer exposição. Fiz um banner, coloquei na frente da maternidade e comecei a autografar a minha primeira apostila, minha história chamada livro, já não é livro. Aí um dia, eu vindo do tempo de minha igreja, conversando com o irmão da igreja, e eu contei minha história, como a doutora Dani falou aqui, eu gosto de falar. E aí eu falei para ele dessa apostila, e ele falou mesmo assim: eu tenho uma irmã lá em São Paulo, que ela tem uma mini editora. E aí foi a parte que eu chorei. Não sei se você já viu no programa, quando alguém está no carro dirigindo, Luciano Huck hoje, tá? A pessoa está lá atrás, aí ela começa a contar a história dela, aí ela fala assim: eu vou realizar o teu sonho, então você está no programa tal. Foi mais ou menos assim quando eu disse: eu vou patrocinar teu livro. Nossa, eu comecei a chorar. Aquela história, aquele sonho de lá de 2009, que eu tinha engavetado, que tinha começado a escrever, iria começar a dar mais fruto, porque as 19 páginas iam começar a florescer. E aí foi ouvindo a consultoria dela, treinamento, histórias que estavam na minha mente guardadas, que eram bonitas, ela ajudou a trazer à tona. E aí ele patrocinou os 100 primeiros livros. Quando este que é um dos primeiros exemplares, eu tive que pegar um para mim, né? Porque eu não podia vender todos e guardar um para mim, né? Já pensou? Você tem um livro seu? Tenho sim. Quando a primeira caixa do livro chegou, eu tirei uma foto na minha casa, eu estava tão empolgado para pegar o livro, muito empolgado. Aí eu cheguei, fiz uma oração a Deus e eu disse: e agora? Eu não sei vender livros. Eu tenho livro, tenho história, mas eu não sei vender livro. Eu sei vender empada, eu vendi empada antes, né? Para ganhar um dinheiro extra. Eu vendia empadas, eu colocava empada na minha bolsa e no shopping vender empada. Eu sei, porque depois que tu vende uma vez, então você só fala assim: hoje eu tenho empada, eu quero. Não precisa mais falar nada, porque a pessoa já soube o sabor e eu comer do livro. Aí a mesma pessoa que colocou a ideia na minha cabeça me colocou outra ideia, que é Deus. Aí eu levei alguns livros para o meu trabalho, aí eu botei lá na mesa do refeitório e abri um e coloquei em pé. Aí a pessoa chegou e disse: que é isso? É meu livro, eu escrevi um livro.
Sim, a minha história eu coloquei nesse livro. Aí eu comecei a fazer o resumo. Aí ela disse assim: eu quero um livro. Gente, quando eu vendi meu primeiro livro, eu disse: como você tinha uma proclamação? Eu me senti o cara mais especial do mundo. Quando eu comecei a vender meu livro, aí todo mundo falou: o que é isso aí? É o livro dele e tal. Aí eu postei no meu Instagram. Aí eu fui: e agora, como eu vou fazer? Aí eu, bom, trabalhava numa maternidade, onde tem médico. Médico tem dinheiro. Então eu tenho história, então o médico tem dinheiro, temos um livro, então vamos lá, né? Aí eu: doutor, como vai? Um minuto aqui, por favor, tudo bem? Você sabe que eu sou escritor? Eu lancei um livro, essa é a minha história, tal, eu explicava tudo para mim. Eu quero. Aí a minha cunhada, que é a mãe do Gustavo, que é o time, ela disse: lá vem o Ricardo, os principais clientes do Ricardo é o médico. Todo médico que chega lá eu pulo, todo médico pulo. Então, foram os médicos, os enfermeiros que me ajudaram a ser um vendedor de livro. Eu não sabia vender o meu livro. Eu não sabia que era só falar um pouco da minha história que as pessoas iriam comprar. Aí eu: é assim que funciona? Aí eu criei um pouco mais de coragem. Eu disse: eu vou para o shopping, eu vou na praça de alimentação, não era de encontrar você. Eu fui para o Sumaúma, comecei a entregar no Sumaúma. Chegava na praça de alimentação, ficava lá, às vezes eu comprava uma merenda para disfarçar, né? Porque tem sempre vigia, né? Eu tinha que montar uma estratégia, tudo ou nada, né? Não sabia nada. Aí eu chego com a pessoa: bom dia, tudo bem? Como vai? Boa tarde, converso lá. Aí quando eu vi que a pessoa abriu um sorriso, né? Me atendeu, ela disse: até discrimina, né? Sabia que eu sou um escritor? Eu estou vendendo um livro maravilhoso chamado As Aventuras do Cadeirante. É uma história maravilhosa em que eu conto sobre os meus feitos de uma forma muito especial. Aí eu entrego para a pessoa, aí eu deixo aquele momento de silêncio, né? Aquele momento bem bonito, porque tu não sabe o que está passando na cabeça da pessoa. Aí a pessoa folheia. Aí quando ela faz uma outra pergunta, você fala. Aí vem a pergunta mágica que ela faz: quanto custa o seu livro? Eu quero. Opa! Aí eu falo, aí eu faço autógrafo e falo: muito obrigado. Em média eu vendia 3 livros. Aí como foi que eu conheci ela? Minha cunhada disse assim: você tem que vender no shopping, tem pessoas que têm dinheiro. E vocês têm dinheiro, eu estava lá. Aí ela disse assim: você vai para o Manauara. Meu Deus, vai no Manauara, eu não conheço. Vai que um dia lá me pega de primeira e manda eu guardar meu livro, aí eu vou ter que ficar lá boiado, né? Aí eu, puxa, tá bom, né? Como eu sou um cristão, eu também tenho fé. Aí eu orei ao Senhor, né? Foi um dia que eu já tinha decidido que eu iria, quantos livros eu iria levar. Aí eu orei ao Senhor e uma história de fé do seu avô. 7 livros na bolsa. Eu disse: Deus, eu quero voltar sem esses 7 livros. Eu cheguei lá no Manauara, era 4h30. Pai, eu olhei assim: não é meu ambiente, né? O Sumaúma não é meu ambiente, né? Conheço todo mundo, porque eu vendi empada, né? Então a maioria dos lojistas lá me conhece, né? Aí sempre ele me veio da pergunta pela empada, né? Só que agora o meu foco é o meu livro. Aí eu apresentei o rapaz lá e ele era o jornalista. Ele pegou os dados, só que o pai dele estava passando mal e precisava ir. Aí eu fui na Saraiva, né? Eu vou na Saraiva, tem muita gente lá. Aí eu percebi que as pessoas. Aí eu disse: não, é aquela estratégia, praça de alimentação. Lá todo mundo vai parar. É lá. Aí eu perguntei de novo, porque fazia muito tempo que eu não ia no Manauara. Eu disse: qual é o comandar que eu desço para praça de alimentação? A pessoa falou. Na descida do elevador entrou uma senhora. Aí eu, em 30 segundos me apresentei e apresentei meu livro. Da descida do andar que eu estava até lá, ela comprou o livro, foi o meu primeiro. Aí quando eu saio do elevador, eu vejo uma pessoa sentada lá. Foi Deus, sabia? Aí você foi Deus, os outros também, mas você foi primeiro. Aí eu fui em direção dela. Podia dar certo ou não. E deu. Então, quando ela comprou um livro, o segundo livro, e ela tinha mais amigos em comum essas histórias, e eu fiquei muito animado. Levei alguns não também, sabe? É difícil, mas a pessoa não pode desistir dos seus sonhos. Eu estou falando de mim como escritor, mas eu digo de você como pessoa. Se você tem um objetivo na vida,
seja o que for, você vai levar muitos não, mas vai chegar a hora do sim, que vai fazer valer tudo, e aí que você vai criar coragem. Vocês lembram do primeiro, quando eu cheguei com a minha caixa do livro, tão empolgado, tem um livro, mas eu não sei vender livro em agora. Puxa vida, Deus te ensina. E aí, agora, mais novo desafio meu. Bom, eu já ouvi falar tanto em best-seller, né? Eu fui saber o que é um best-seller. São caras históricos do livro. Então eu fui procurar estudar o que é um best-seller. E agora, aí eu fui perceber que meu livro, ele se enquadra em 3 categorias do rumo ao best-seller. Faltam 2. Então eu estou indo atrás dessas 2. Porque eu não vou me conformar de fazer com que essa história, ela é maravilhosa. Não é porque é minha história, mas quem para ler essa história do Aventureiro Cadeirante é muito legal. Porque aqui eu vou contar uma das 2 histórias que eu vou encerrar, porque eu acho que já está terminando, né? Quando eu era pequeno, por isso que eu digo, né? Quando a gente é pequeno, eu vou contar uma coisa para vocês antes de contar essa história. Nós temos 3 fases na vida. A primeira fase é do que você pode tudo. Você é médico, você é doutor, você é tudo. É a criança. Você consegue tudo está aqui no seu meio. Aí você entra na adolescência, que ninguém te para. Você é um super-herói, você quer namorar com todo mundo, não está nem aí. Vai levar um monte não, mas você é um cara. Feio, magrelo, mas você é um cara. Mas a maioria das pessoas, quando chega na terceira fase, que é a fase do sucesso, que é a fase da adulta, que você vai pegar a fase 1, a fase 2, vai estourar na fase 3, a pessoa fica tímida, ela não consegue mais falar, ela consegue se retrair, que é um adulto. A maioria dos adultos, eles se retraem para dentro, eles guardam tudo aquilo que eles construíram, como a faculdade da vida. Nunca você vai aprender numa faculdade, no melhor Harvard do mundo, o que você aprendeu na sua própria vida. Na infância, suas quedas, os seus amigos, os seus não, a perda da mãe, que muitos na minha época, ainda hoje não podem, pegavam lá, tudo foi um passo de crescimento. Então é essa hora que você tem que buscar tudo que você tem, você é capaz. Então, esse livro só existe por causa do meu passado da infância e da adolescência. Então agora eu vou contar por que isso. Porque um dia nós tínhamos um barranco na minha casa, ainda tem, só que agora não dá mais, e nós descemos de papelão, né? Aquilo era bacana, mas era muito pequeno, era muito rápido a emoção. Aí nós temos centro social, e lá atrás tinha um barranco maior. Aí conseguimos um papelão muito maior, né? Aí um de 1 ou de 2. Aí sabe que como eu era pequeno, eu fui de 2, foi eu e o Charles. Só que aqui no livro eu coloquei nome diferente, né? Porque eu pensava assim, eu ouvia muitas histórias de pessoas que quando você começa a contar, envolver música, alguém vai querer direito autoral. Como eu não tenho muito dinheiro, aí o cara vai dizer assim, eu estava nessa história, não, todo mundo está trocado daqui, né? Tu vai provar como, né? Então, eles sabem a história, mas não sabem se são eles. E aí nós temos aquela ilha. E para subir, eu consegui, era muito alto. E alguém disse lá de cima, olha, tem uma cobra aí embaixo. Acho que quase a minha perna esticava. Quase eu andava. Quase eu ficava apurado na parede infantil, mano. E se eu ficasse curado naquele dia, todos os cadeirantes do Brasil e do mundo iam querer visitar aquele barranco e ver aquela cobra, mano. E procurava, e o garotinho, acho que ele tinha 5 anos mais novo que eu, começou a se desesperar, e eu engateava, né, queria subir, e eu barruvinha, e era aquele desespero, a gente não olhava para ver a cobra, alguém disse que existia uma cobra, mas em nenhum momento, nem eu nem olhava para a cobra, a gente só olhava para frente, aí eles desesperaram lá em cima, vamos lá, e eles deram um jeito, parece que eles pegaram um do outro, assim, e saíram puxando a gente com mamamá lá, mano. Resumindo, mano, e eu coloco no livro assim, se você for descer um barranco, verifique se antes existe uma cobra, ou se tem a forma de subir, porque senão você não vai, ou você corre o risco de ser picado por uma cobra, né? Então essa é uma das coisas que sempre coloco no livro. E para finalizar, essa história não está no livro, mas eu vou colocar, acabei de lembrar para vocês, da minha vida. Nós temos deficiência passando um momento muito interessante. Eu não lembro de onde eu vim. Só que eu ia descer no meu trabalho, eu estava na maternidade, na cadeira de roda,
um espaço reservado para cadeirante. Milagre ele deixou, né? Porque as pessoas elas não respeitam o espaço para cadeirante no ônibus. Olha o que acontece com a minha experiência. Esse é o espaço da pessoa com cadeirante de roda. Tem às vezes um motivo para acompanhar. Aí vai entrando o João, entra a Maria, entra todo mundo e vai se colocando. Já está cheio aquele espaço. Aí eles veem que tem um espaçozinho atrás, aí vai um monte de gente aqui para trás. Aí tá beleza, tá ali, né? Sufocado. Aí tem uma mulher que vem com uma bolsa, aí fica na tua direção, o ônibus está dando e a bolsa dando no teu rosto. Aí tu fica assim, não vou apanhar com essa bolsa mesmo. Aí tu tem que tirar coragem, né? Porque uma viagem longa vai acabar ferindo. Moça, tu fica até com medo. Moça, puxa um pouquinho a sua bolsa, ela está me machucando. Na verdade, eu podia dizer, pessoal, vocês sabem que aqui é a área da pessoa com deficiência, mas como a gente se sente tão acuado que quem era para respeitar, primeiro eram as pessoas, está escrito lá, área reservada à pessoa com deficiência. Na ausência, em alguns países, nem mesmo na ausência, por exemplo, meu cunhado mora no Japão, meu sobrinho mora lá, nem na ausência, é reservado, as pessoas pulam, mas eles não respeitam. Aí está chegando lá perto do meu trabalho, eu todo animado, rapaz, eu ouço como um tiro dentro do ônibus, pum! E eu fiquei todo, aí segundo minha cadeira, murchou pro lado, não era tiro não, gente, o meu pneu estourou dentro do ônibus, e eu fiquei pensando, como é que eu vou fazer agora? Aí chegou na parada do ônibus, né, aí eu disse, pessoal, me ajudem, cara, eu já sou deficiente, aí você anda numa cadeira de pneu estourado, você se sente mais deficiente ainda, aí fica, aí eu fui trabalhar, né, pedindo, aí eu, não dá não, aí eu pedi permissão para mim ir embora mais cedo, aí um amigo se propôs a me levar, aí tu fica mais agoniado, porque as borracharias, nenhuma borracharia da minha rua consertava o pneu da cadeira de roda. Milagrosamente tem um amigo meu que tem uma oficina de bicicleta na rua de cima, lá vai eu. Aí eu disse para ele, tu conserta para mim, depois eu te pago. Eu não tinha dinheiro, e eu ainda bem que tinha. Gente, a gente passa por cada um, ainda bem que não. A não ser vocês mulheres que às vezes já arrebentou a sandália, se você tivesse a experiência de andar com uma sandália arrebentada, né? É mais ou menos assim. Então, esse livro, ele ainda, essa semana eu vou lançar meu site, ricardobeneves.com.br, mas quem quiser adquirir o livro, eu fiquei muito triste, porque eu achei que eu ia trazer muitos exemplares hoje, mas ele foi despachado. Eu acredito que hoje vai estar chegando a caixa na minha casa. Eu fiz todo o possível para chegar bem antes. A dona da editora adoeceu, aí não pôde, a gráfica atrasou, mas o mais importante eu ter vindo. Teve uma hora hoje que eu botei o relógio para mais de 10 minutos de sono e eu sonhei que eu estava dando palestra, mas era no meu sonho. Quando o relógio apitou, eu disse, gente, eu estou aqui, gente, vou tomar. Eu disse, agora a hora. Aí eu olhei para minha cama, aí eu disse assim, não, eu tenho um compromisso, então vamos lá. Então, muito obrigado, foram vocês que me trouxeram aqui, porque são as pessoas que me motivam a ser uma pessoa melhor. Então, quem quiser depois adquirir um livro, pode falar comigo da forma que eu vou falar. Ele tem um preço muito especial. Eu sempre falo para as pessoas, não é o preço, é o valor, porque é uma história que vale a pena você ler. As pessoas já leram, viram e choraram. Muito obrigado e que Deus abençoe todos vocês. Com deficiência ou sem deficiência, juntos vamos conseguir fazer um mundo melhor. Muito obrigado.